Bom, gente, a segunda parte da nossa conversa com o João Toba Azulay diz respeito à carreira dele, de documentários musicais, um pouco na chave do cinema direto. E hoje, no dia 19 de junho de 2023, nós estamos a 2 dias do lançamento de um filme, Elise Tom, Só Tinha Que Ser Com Você, do João Tobi e do Roberto de Oliveira, a partir de um material bruto filmado há 49 anos atrás. Esse material foi guardado e diz respeito à filmagem, à concepção, à produção do icônico álbum Elise Tom, que é uma obra-prima do cancioneiro brasileiro e universal, eu diria. Então, isso aí contava para mim que foi o começo da sua carreira. A partir de então, o João Tobi fez uma série de documentários musicais, Doces Bárbaros, Corações a Mil não é exatamente documentário, mas, enfim, uma série de filmes, e que hoje, nesse mesmo festival que nós estamos nesse momento, inédito, que festeja documentários musicais, o João Tobi fazia isso há 50 anos atrás. E mesmo assim, nem dá para dizer que hoje estamos no auge, tem muito a conquistar o documentário, a musicalidade brasileira, não precisa falar mais disso, documentário tem muito que avançar ainda, mas há 50 anos atrás você já fazia isso. Pode contar a história desse filme, da sua carreira a partir dele? Claro, claro. Mas uma coisa que eu queria deixar registrado aqui, porque é uma grande coincidência, que hoje, 19 de junho, é o dia do cinema brasileiro, dia oficial do cinema brasileiro. Você vê que coincidência maravilhosa nós estamos aqui falando sobre isso. Olha, esse filme, o Elise Tom, Só Tinha de Ser Com Você, que é um filme de Roberto de Oliveira, no qual eu tive a honra de ser convidado para ser co-diretor, é o marco zero da minha carreira cinematográfica. Eu não estaria aqui falando para vocês se não fosse esse filme, e principalmente não teria tido, se é que teria tido, uma carreira cinematográfica, pelo menos como é que eu tive. Por quê? Filmado há 49 anos atrás, mas lançado anteontem. Isso, exatamente. Filmado em 1974. A filmagem, a primeira, o filme Elise Tom, ele tem duas unidades, digamos assim, de filmagem. A filmagem original, que registrou a gravação, o encontro da Elis com o Tom, que não foi só a gravação, foi um encontro de duas pessoas que foi feito em Los Angeles em 74, porque o Tom morava lá, e a Elis chega lá, mandada pela Fonogram, do André Midani, diretor-geral, e do Roberto Menescal, que idealizam, junto com o Roberto de Oliveira, a realização daquele disco que era importante que se fizesse naquele momento e que acaba se tornando, para muita gente me entender, de maneira, foi um disco absolutamente icônico, um marco na história da MPB, indiscutivelmente, e muitos dizem na música mundial mesmo, nos Estados Unidos, indiscutivelmente. Reconhecido por pessoas assim como Bob Dylan, Stevie Wonder, as pessoas mais incríveis, veem nesse filme uma obra nesse disco uma obra absolutamente perfeita. E por acaso eu estava lá em Los Angeles, como eu disse, eu era cônsul lá, estudava cinema e tinha comprado um equipamento muito básico. Na verdade, eu fiz até uma adaptação, aproveitando aquela riqueza de empresas cinematográficas, aquela meca de indústria cinematográfica que é Los Angeles. Acabei criando, adaptando uma câmera que era destinada a telejornalismo, que as televisões todas usavam, que a câmera Frisoline, eu adaptei para o uso mais generalizado, não só do documentário, mas eventualmente até também para ficção, o que fosse necessário fazer.
mas ela teve que sofrer determinadas adaptações, porque era uma câmera originalmente, como eu disse, só para telejornalismo. E eu estava já com essa câmera comprada, já tinha feito um teste, já tinha até feito um pequeno filme de brincadeira, assim, como teste para ver se a câmera funcionava muito bem, até que o Roberto se encontra, o Roberto de Oliveira estava lá, né, com Elis e tal, então organizando lá com os problemas todos para a realização do disco, conforme o filme mostra, quando o Fernando Duarte, grande diretor do cinema, grande diretor de fotografia do Cinema Novo, se encontrava lá, levado, entendendo, para Los Angeles, entendendo, pelo Davi Neves, entendendo, para a realização de uma obra com apoio do Itamaraty, mas estava lá por acaso, entendendo? E eu também, por outras razões, estava lá, né, como eu disse, trabalhando, entendendo? E o Roberto de Oliveira também chega lá, e encontro dessas três pessoas, do Roberto, do Fernando, entendendo? E de mim, decide-se, eles combinam os dois, na verdade, Fernando e Roberto, combinam, o Fernando oferece ao Roberto a possibilidade de registrar aquele encontro, o Roberto topa, não é? E o Fernando me convida, só, entendendo, Azulay, vamos fazer esse filme lá? Eu digo, vamos, para já e tal, essa coisa toda. E eu, então, fiquei na posição de diretor das filmagens, além de uma série de outras coisas, como assistente de câmara do próprio Fernando, porque o Fernando não conhecia essa câmara também. Eu fui assistente de câmara dele, além de técnico de som, além de produtor, de uma maneira geral. Entendendo? A mulher com quem eu era casado naquela época, e Regina Vidal, entendendo, faz o som, faz a assistência de som direto, e nós, Fernando, a Regina e eu, fazemos esse filme, entendendo, para o Roberto. Entendendo, lá entregamos o material para ele. Olha, para encurtar essa história, a partir dali, eu participei de 6 filmes de longa-metragem, documentários musicais. Entendendo? Logo em 75, quando eu volto para o Brasil, com essa mesma câmera, entendendo? E eu, inclusive, como um dos fotógrafos, sou convidado pelo Marcelo França e pelo Gilberto Loureiro para participar de um filme chamado Ritmo Alucinante, que foi o primeiro documentário musical da história do cinema brasileiro e que registra o quê? O aparecimento do rock brasileiro que despontava, entendendo, naquele ano. Entendendo? Aí tem Rita Lee, tem Raul Seixas, tem vários conjuntos que surgiram naquela época, Made in Brasil, Vímana, o Peso, isso alguns, eram vários grupos, Erasmo Carlos, até Celi Campelo, aquela cantora de rock, entendendo? Um rock completamente diferente, né? Aquele rock caretinha, entendendo? Dos anos 50, entendendo, que ela, entendendo, com o marido dela, entendendo, fazem uma participação nesse filme. Enfim, eu faço uma das câmeras, entendendo, desse filme, além de ter cedido o equipamento também. Entendendo? Em seguida, um ano depois, isso com produção do Nelson Motta. Né? O Nelson Motta eram concertos do Botafogo, aconteciam no campo do Botafogo. Aí, no ano seguinte, o final, acho que foi nesse verão mesmo, de 75 para 76, a gente participa do filme concerto do Saquarema, Som, Sol e Surf, que gerou esse filme Som e Sol, porque também só foi terminado, foi filmado também com aqueles mesmos, a primeira apresentação pública de Ângela Rorô, de novo Rita Lee, de novo Raul Seixas, e grandes nomes como esses, entendendo, do rock brasileiro. Esse filme é terminado por até um associado meu, sócio meu, chamado Hélio Pitanga, que é quem termina esse filme, mas nesse eu não fiz câmera, fiz só o som, mas cedi o meu equipamento, e em seguida, em 76, eu faço Os Doces Bárbaros, não é? Com o Fernando Duarte, velho nada, porque ele era jovem, né? Velho de atividade, entendendo? O Fernando Duarte foi o diretor de fotografia do Doces Bárbaros. E em 76. Em 81, em 79,
o Davi Neves me convida, de novo o Davi Neves, você vê que são pessoas que se intercomunicam sempre, né? O próprio Davi Neves que me faz o contato com o Alberto Cavalcante, é o mesmo Davi Neves que recebe um financiamento para fazer um filme chamado Muito Prazer. E ele resolve fazer esse filme em 16 milímetros, com técnica de cinema direto, porque o orçamento era muito pequeno, me convida para ser o diretor de fotografia desse filme, né? Você já tinha largado a diplomacia? Já. Eu sou demitido do Itamaraty assim que volto para cá. Assim, eu peço licença e aí 2 anos depois, já, em 75, já estava desligado. Já estava desligado, completamente desligado. Então, o Muito Prazer, eu idealizo com o Davi Neves uma produção absolutamente pioneira, inédita, ousadíssima do ponto de vista de produção cinematográfica, porque o filme seria feito não só em 16 milímetros, mas como em película reversível. Uma película reversível, como a gente sabe, a película que é positiva. E vocês verão já, eu já vou explicar por que ela foi fundamental. Bom, política reversível que a gente teve que fazer uma importação especial de filme através de um laboratório aqui de São Paulo chamado Helicon Filmes, que só trabalhava com 16 milímetros. Faz uma importação de um filme hectacromo comercial, de asa, sensibilidade muito baixa, o que permitia filmagens em situações de muita luz, né, luz tropical do Rio de Janeiro, né, com muita possibilidade de latitude cromática, entendeu? Um filme de baixa, né, de baixa sensibilidade, perfeito, ideal para aquilo. Por um clima tão ensolarado como brasileiro e carioca. Pois é. E uma película que nunca tinha sido usada antes no cinema brasileiro, no cinema comercial brasileiro, entendendo? Porque esse filme vai ser ampliado na Líder, no laboratório Líder, numa máquina que não era preparada para isso, era uma máquina que era usada pela Líder para fazer reduções de 35 para 16, porque 16 milímetros, os filmes comerciais, de publicidade, eram exibidos em 16 milímetros, eram mandados para a televisão para serem exibidos, agora eram produzidos em 35, então os laboratórios tinham que ter uma máquina para reduzir de 35 para 16. Pois o pessoal da Líder, o Vitor Bregman, o diretor técnico de lá, entendeu? Disse, não, eu vou fazer esse negócio, virou a lente ao contrário. Então, passou de 16 para 35. A mesma lente que diminuía de 35 para 16. A ampliação não era uma prática. Era só a redução de 35 para 16. Não só não era uma prática, como aquela máquina não era desenhada para aquilo, entendeu? No resto do mundo não se fazia isso. Bom, para encurtar a história, esse filme ganhou Festival de Brasília, entendeu? Concorrendo, entendeu? Com todos os filmes do cinemão, Caso Cláudia, Guerra Conjugal de Joaquim Pedro, ganhou melhor filme, melhor ator com Otávio Augusto e, pasme vocês, melhor direção de fotografia. Isso porque o fotógrafo nem era essa Brastemp toda, mas a cor era uma cor que eles nunca tinham visto nada igual. Nunca tinha visto nada. Porque era um filme reversível. Era um filme reversível. Reversível, positivo. Positivo. Como os antigos diapositivos, de baixa sensibilidade. Então, quando foi ampliado, em 16 milímetros, quando você ampliava, tudo lavava, entendeu? Então, o céu ficava branco, esbranquiçado, a água na lagoa. Quando a gente viu a lagoa, Rodrigo de Freitas e o céu, isso filmado às 11 horas da manhã, o céu azul, anil e a lagoa roxa, entendeu? Então, o Davi disse assim, isso aí é aquele sistema de cor, Technicolor, isso é Technicolor, porque o Technicolor já não existia mais, né? E no fundo era um hectacrome ampliado de 16 para 35. Ganhou um prêmio de direção de fotografia. Bom, isso em 79, entendeu? Em 81... E o filme era qual exatamente? Muito Prazer, do Davi Neves. Bom, entendeu? Em 81, o Gil me convida para acompanhar uma turnê dele, né? Que começava em Rio Grande do Sul, terminava em Belém, entendeu?
mais de 30 shows por 50 cidades, uma loucura, aquelas coisas que mega que naquela época, entendeu? Uma banda, entendendo? Tinha, entendendo? Tinha ele na voz, mas tinha um vocal, entendendo? E o meu diretor de som, entendendo? Era um cara genial, infelizmente já falecido, entendeu? O Walter Goulart disse assim, pô, João, não vamos fazer esse filme em analógico, não vamos fazer em som. Sempre que isso aí tem que ser estéreo. Eu digo, mas pô, mas como é que vai fazer estéreo aqui? Digo, não tem, entendeu? Vamos fazer o seguinte, porra, vamos fazer esse filme com 4 nagras. Eu digo, mas como? Não, a gente bota um nagra no Gil, a voz do Gil, outro nagra para os vocais, outro nagra para percussão. Nagra é um gravador. É um gravador. Portátil. Era portátil. O primeiro, né? Pois entendendo que um desses nagras era o meu famoso nagra que já vinha percorrendo essas produções todas. Aí alugamos mais 3, entendendo, e dispusemos os 4 nagras, entendendo, todos interligados, isso tudo criado ali pelo Walter Goulart, entendendo? Aí, por exemplo, ia começar a música, as músicas, nós vamos gravar com 4 nagras, com 4 pistas, entendendo? Um microfone para cada um, entendeu? Como eu disse, um microfone só para o Gil, outro só para o vocal, outro só para a percussão e outro só para os metais. 4 nagas. E ele fazia isso aqui. Ele vai começar, ele liga o primeiro, liga o segundo, liga o terceiro, liga o quarto. E quando liga o quarto, ele inventou um negócio com uma saboneteira, entendeu? Que tinha um pino e uma bateria, que ele dava um bip. Esse bip era o mesmo bip para os 4 nagras. Para sincronizar. Isso, entendendo? E assim nós fizemos o primeiro filme brasileiro em Dolby Stereo. Entendeu? Que foi uma saga aqui no Estúdios Álamo, o famoso Michael Stoll, que veio com Alberto Cavalcante. Com Alberto Cavalcante, entendendo que era o dono do estúdio, e o Zé Luiz Sasso era um jovem assistente, entendendo? E hoje é uma grande referência. Que é a grande referência, pergunta a ele tem uma sala lá no estúdio dele, que disse assim, olha, essa sala aqui é dedicada a você, porque o primeiro filme em Dolby estereofônico foi feito aqui, e eu nunca vou esquecer essa cena, entendendo, do Walter Goulart, entendendo que era um grande técnico de estúdio, na mixagem, aqui, eu chego até a ficar arrepiado, entendendo, de contar essa história, entendendo. Na mixagem estereofônica, você tem a possibilidade de fazer panorâmica de som, entende? Num dispositivo que chama PanPot, Panoramic Potentiometer, entendendo? E o Walter pegou a mão do Zé Luiz, entendendo? O Zé Luiz é capaz de não esquecer essa história, mas ele sabe que é verdade. Pegou a mão do Zé e fez assim. E eu vi o som andar. Passeando na sala. Passeando, entendendo, na sala, entendendo. Isso há 40 anos atrás, então, 40 e poucos anos atrás. Isso foi em 83. 40 anos atrás. Em 83. Fizemos o primeiro filme brasileiro em Dolby Stereo, e isso eu tenho impressão que na história do cinema mundial, eu quero saber qual é o cinema do mundo cujo primeiro filme estereofônico foi um 16mm. Eu não tenho certeza, mas eu acho que não tem muitos, não. Não tem muitos, não, entendeu? Criatividade brasileira, né? Criatividade brasileira. Criatividade brasileira. Isso é precariedade. Isso é Cavalcante. Ouse, invente, pegue, entendeu? Cinema é arte tecnológica. Pegue, aprenda, entendeu? A mexer com a tecnologia, que é para não se tornar passivo, torne-se ativo em relação à tecnologia, transfuse a tecnologia a favor da criação. E a favor da criação e a favor, mais do que da criação, a favor da produção de baixo orçamento. Porque o nosso problema é esse, é criar espetáculo com pouco dinheiro. E para isso você tem que dominar a tecnologia. Essa é a essência do pensamento cavalcantiano de cinema, entendeu? E que eu não abandono nunca. E outra coisa, o conceito de verdade. Voltamos ainda, estamos falando do documentário. Hoje em dia, tudo é live. Essa entrevista que eu estou dando aqui para vocês, né? Isso aqui é um cenário sagrado, isso aqui é um estúdio.
é um espaço feito especialmente para abrigar encontros pessoais, únicos. Então, isso tem que ser aproveitado. Evidentemente que se não pode ser aproveitado, a gente faz em qualquer lugar. Mas eu tenho certeza que ele jamais seria o que está sendo se fosse em outro lugar. Uma live, como você falava. Não seria. E temos que privilegiar as características, entendendo, das locações. E pergunte a qualquer ator se o cenário e o figurino não interferem na roupa que a pessoa está usando, na maquiagem que ela está usando, na interpretação dele. E eu fui descobrir isso, sabe aonde? Foi num filme O Judeu, entendendo? Foi um filme que, conforme eu falei, herdei de Alberto Cavalcante, entendendo? Que teria sido o último filme dele, e entenderam que eu achei que era uma grande história, porque era uma história que também coincidia com a minha experiência de vida de família, que eu sempre ouvia, sou de família judaica, sempre ouvia em casa a história de Antônio José da Silva, aquele dramaturgo que foi queimado pela Inquisição, tinha os livros dele lá. Então, o lugar da fala existe, sim. E lá, claro que um filme feito sobre um tema judaico, feito por um judeu, é uma determinada coisa, entendendo? E acho até que dificilmente alguém que não um judeu, entendendo, faria um filme chamado O Judeu. Quer dizer, quando fizeram na Alemanha. Agora, fora isso, não tem outro. E foi uma experiência muito boa. Não tem outro. E eu até justifico, entendeu? Teve um jornal americano, entendendo, que quando o filme foi lançado em Nova York, ele disse assim, esse filme tem a pretensão de se chamar, ele não se deu conta que não era pretensão nenhuma, eu não queria dar assim, um retrato, entendendo, do judeu, entendendo, no mundo, senão, entendendo, eu estava sendo apenas fiel ao apelido que o personagem tinha, que eu filmei, o apelido do cara era conhecido, o Antônio José da Silva, na história portuguesa, na história, ele é conhecido, Antônio José da Silva, o judeu, ele era conhecido como o judeu, então, apenas eu fui fiel a isso. Bom, mas essa história, como é que eu vou descobrir essa história da importância do cenário? Foi na filmagem do Judeu que foi feito, é um filme de ficção, com PH, entendendo, mais de ficção possível, reconstituição histórica, filme histórico, entendendo que até alguns historiadores até consideram anti-cinematográfica, a filmagem, a reconstituição histórica e tal, que a vocação realista, aquelas teses de Krakauer, Siegfried Krakauer e tal, de que a vocação realista do cinema não tem nada a ver com a história, com a reconstituição histórica e tal. Então, não tem nada mais ficcional, né, do que um filme histórico. No entanto, ele foi todo filmado em cenários históricos autênticos. Entendeu? Ele foi todo filmado em Portugal, em cenários como o Palácio de Mafra, o grande palácio da monarquia criado por Dom João IV, entendeu? Né, no século XVIII. Entendeu? Lá em Portugal, em Mafra, no Museu dos Azulejos, que é um lugar assim deslumbrante, entendeu? Onde nós fizemos o gabinete do inquisidor-geral, inquisidor-mor-geral, Dom Nuno da Cunha, que era interpretado por José Leo Goy. Bom, corta, entendendo? O filme O Judeu é lançado e tal, José Leo Goy. Vão fazer uma entrevista, retrospectiva, fizeram uma retrospectiva dos filmes do José Leo Goy. Qual foi o filme que o José Leo Goy escolhe? Na retrospectiva, não. Faz uma homenagem que tem que escolher um filme dos quase 100 filmes que ele fez, ele escolhe O Judeu, e onde ele faz um papel coadjuvante. Mas ganhou o prêmio. O único ator que ganhou o prêmio foi ele. Entendendo? E aí eu perguntei a ele, Zé, você acha que aqueles cenários aqui, que aquilo interferiam na tua interpretação? É lógico. Ele não podia imaginar que não, entendendo que ele tem que interpretar um inquisidor geral, né? Com chroma key. Cenário, num chroma key, se seria a mesma coisa, entendendo, de interpretar, entendendo, dentro do Palácio de Mafra, entendendo, no Museu dos Azulejos, entendendo que, aquela coisa, aquele cenário real barroco, deslumbrante. Então, o cenário é importante. Agora, isso é verdade
documental. Documental, não. Eu tenho uma implicância, entendendo, com a palavra documental. Documental não tem absolutamente nada a ver com documentário, pelo simples fato, no meu entender, e dentro de uma visão cavalcantiana e gersoniana, entendendo, que é a origem, entendendo, do documentário. Por quê? Porque o cinema documentário não tem nada a ver com documento. A palavra, o verbo, o adjetivo documental é o adjetivo relativo a documento. E o cinema documentário não é um documento. Eles têm em comum a mesma origem etimológica, entendeu? Documento e documentário. Ambos vêm do verbo docere, entendendo, em latim, que é conduzir, que é o mesmo radical de educação, entendendo? Que é conduzir a mente. Daí que é um termo francês, o termo documentaire é que dá origem ao documentary inglês. Os ingleses vão buscar no documentaire, entendeu? E aí criam o documentário. Agora, o que o documentário é? Não é o reflexo de nada ligado a documento. Ele é é daí que o Grissom gostava, ele é um filme que conduz a mente, que direciona, é o filme de propaganda. Ou educativo ou propaganda. Não, é o filme de propaganda no sentido apostólico, do Vaticano, do propaganda, do departamento do Vaticano chamada Propaganda Fides, a propaganda da fé. Isso foi criado lá na Idade Média, entendendo? A propagação da fé, entendendo? É o termo original de propaganda, que é diferente de publicidade. O filme de propaganda, isso é o que eles criaram, entendendo? Então, o termo certo não seria imagem documental, seria imagem documentária. Esse é que seria o adjetivo correto, entendendo? Relativo ao filme documentário, não documental, porque ele não documenta nada, ele tem a ver com a concepção de propaganda do documentário, entendeu? E eles, lá no GPO, quando eles viam filmes... Na primeira parte da nossa conversa, a gente lembrou que o que chamou de documentaire em francês, na verdade, poderia ter se chamado neorrealismo. Sim. Segundo a comunidade, o João explicava aqui na outra parte da nossa conversa, mas que o John Grierson, que é o líder do grupo, falou, não, isso dá certo, isso traz dinheiro, a gente consegue dinheiro público com essa palavra que dá uma certa seriedade, vamos continuar com a palavra documentário. Né? Claro, exatamente. Só que o Cavalcante, que não estava lá muito preocupado, entendendo, com as propagandas políticas, entendendo, ele estava mais interessado na criação cinematográfica, junto com outros diretores, jovens diretores que estavam surgindo, queriam ir além da propaganda e, expandir aquilo, não negar a propaganda, não deixar de fazer os filmes que o Grissom, mas achavam que o cinema podia se expandir além dessa função de propaganda, entendendo, para o cinema artístico e criativo e comercial, sim, sem dúvida nenhuma, sem nenhum preconceito contra o comércio, mas não submetido a regras, entendendo, mas livre. Né? Daí que a experimentação era absolutamente necessária, recomendada e desejável. E olha que interessante, o grande campo de experimentação para eles era o cinema de propaganda. Porque o cinema de propaganda estava interessado era na mensagem. Agora, a forma como você criava aquilo era uma coisa que dependia mais dos criadores, entendendo? Os patrocinadores queriam saber se aquilo atingia, entendendo, aquele objetivo. Agora, as experimentações que você podia fazer naqueles filmes você tinha um campo muito mais propício para elas no cinema documentário, no cinema do que se chama hoje de ficção narrativa. Do que você chama de essa que era a visão deles. Uma história e uma tradição de contar essa história.
Tanto é, retomando onde é que eu parei antes, lá nas reuniões, entendendo, do GPO, quando eles viam, por exemplo, um filme, entendendo, qualquer, eles diziam assim, that's documentary. O filme vinha e dizia assim, that's documentary. Eles usavam a palavra documentary num sentido predicativo, entendendo? São cenas que certos filmes têm que têm valor documentário, desculpe, eu próprio já tropeçando nas minhas próprias palavras. E só para dar o contexto, o GPO é o General Post Office, que é onde esse grupo de documentaristas, liderados pelo John Grierson, se reunia e sediava essa produção. Fizeram 200, 300 filmes. Ali compraram filme, material, equipamento, tudo. O primeiro grupo de documentaristas de documentos é a GPO, General Post Office. E a Elizabeth Sussex defende de que o cinema inglês é ali o primeiro, é ali o germe, entendendo, do cinema moderno, do cinema contemporâneo inglês. Porque na Inglaterra você teve aquela famosa escola de Brighton, nos anos 10 e tal, mas que terminou, que foi um grupo muito assim, ativo, muito dinâmico, entendendo, que fez filmes assim, bastante interessantes, chamado Escola de Brighton, mas que termina, acho que antes da guerra, antes do final da guerra. E aí o cinema na Inglaterra desaparece, ele só ressurge no GPO. E é dali que sai o núcleo de cineastas, entendendo, que vão criar o cinema inglês, entendendo, até os dias de hoje, entendendo? E a BBC principalmente.